Como eu fiz o meu primeiro milhão na internet? Hoje eu vou abrir um pouco o jogo de como foi essa minha trajetória dentro do mercado digital até conquistar esse número de faturamento, o que eu fiz, quais foram as percepções, enfim, abrir a sua cabeça e trazer mais a fundo os bastidores do que realmente acontece no mercado digital. Seja bem-vinda ao nosso programa Abre a Boca e Lucra Mulher, esse espaço onde eu te encorajo a soltar a sua voz para que você se posicione com mais excelência, para atrair os melhores clientes, crescer o seu nome e ser muito mais valorizada no mercado. Esse espaço é totalmente dedicado para isso, porque eu falo que se eu puder, eu vou arrancar as especialistas ali, do bueiro e trazer para frente das câmeras, porque eu acredito demais no poder da internet para levar aquilo que a gente tem para frente, alcançar mais pessoas, conquistar mais espaço e muitas vezes escalar de uma maneira que a gente não imagina. Eu não estou falando que é fácil, tá? Inclusive, se você me conhece, você sabe que eu sou muito transparente com isso. Eu sou totalmente contra esses tipos de promessas muito fáceis na internet, que eu sei que elas mais enriquecem o próprio bolso do especialista, porque o jogo de verdade, gente, ele nunca vai ser fácil, né? É simples, assim, como um passe de mágica. Entrei na internet, já tô milionária, já posso trabalhar de qualquer lugar, já posso colocar meu pé pro alto, aposentar toda a minha família, enfim. Todas essas narrativas que você sabe que ainda acontecem no mercado, eu não acredito, porque aqui eu só trago aquilo que eu vivi. E estando nesse mercado, já vai fazer 5 anos, eu sei muito bem tudo que eu tive que percorrer, né? Coisas que eu acertei, coisas que eu errei. E assim, ainda mesmo dessa maneira, não é um joguinho de tipo 1 mais 1 é 2. Na internet não é assim, porque existem vários, mas assim, inúmeros fatores que a gente tem que ter na cabeça e ter em mente que podem influenciar o nosso resultado. Quando eu comecei no mercado, vamos lá, recapitular, tá? 5 anos atrás, época de pandemia, onde tudo meio que virou. A gente virou os nossos olhos para a internet e já tinha uma galera fazendo grana com a internet há, 10, 15 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui abrir meus olhos para isso quando foi virar a pandemia. E meio que calhou como uma oportunidade, né? Só que eu comecei, como já comentei com vocês, nos bastidores de outro projeto. Então, você enxerga que existe a possibilidade, sim, de você trabalhar com a internet sem mostrar o seu rosto. Inúmeros especialistas fazendo isso, inúmeros estrategistas sendo lançadores de outros especialistas, fazendo participação nos lucros, criando uma parceria, criando outros formatos de produto e canais que não precisam mostrar o rosto. Algumas coisas eu não entro muito em detalhe, porque não é minha expertise, então eu não navego por isso. Mas por que hoje eu defendo que você tem que colocar o seu rosto na internet? Porque passei muitos anos nos bastidores de outras profissionais que estavam colocando o rosto. E eu pude enxergar como que isso fez com que elas crescessem, com que elas ganhassem audiência, com que elas ganhassem espaço no mercado e alcançassem esse número de faturamento, que foi o que eu te falei. Então, quando eu comecei, eu fiz uma parceria na época com uma profissional da área da beleza. E eu tinha, gente, zero conhecimento do mercado digital, tá? O que eu tinha era habilidades muito criativas, que vem da minha formação, então sempre tive esse senso estético muito aguçado, então noção de foto, noção de vídeo, então sabia gravar, sabia editar. A minha praia era praia, tipo, audiovisual, digamos, sabe? E esse senso de escrita. Sempre fui uma pessoa que gostou de escrever muito. Inclusive, esse é um dom muito, muito, muito importante dentro da internet, que é o que a gente chama de copy. Isso é muito importante, sério, sim. Total. E foi ali que eu entrei e fiz essa parceria de uma profissional que nunca tinha ido para a internet para vender absolutamente nada. Então, o mercado digital, a minha especialidade foi entrar para vender infoproduto. Curso online, mentoria, tudo isso. E a gente desenhou tudo isso que você imagina. Então, você que está me assistindo ou me ouvindo aqui, não sei que nível que você está, se você já tem um curso, se você está pensando em criar um curso, independente, o mundo dos infoprodutos é
imenso e é onde eu aposto assim as minhas maiores fichas, né? Porque na maior parte das vezes, dependendo do infoproduto que você cria, você não precisa dedicar muito o seu tempo, digamos, né? Vamos supor que você vendeu uma consulta, você é psicóloga, né? Então você vende ali a sua hora e está no 1 a 1 ali com aquele cliente. Você tem um limite diário, digamos, se eu extrapolasse ali a sua agenda. E quando você cria algum tipo de infoproduto, você começa a romper isso e começa a conseguir atender várias pessoas ao mesmo tempo. E isso sempre foi o que me encantou. E a gente começou, de verdade, como o processo deve ser. Pequeno, da maneira como a gente era de verdade. Hoje, com a quantidade de informações que a gente tem na internet, é muito fácil a gente cair em armadilhas que nos deixam ansiosas, que nos deixam frustradas, que nos deixam assim... Porque eu entro no mercado já mirando o meu milhão. Sendo que eu nunca na vida não fiz nem R$1.000 vendendo o meu curso. Só que eu já estou mirando 1 milhão. A gente cai nessa armadilha porque nos venderam que é fácil e você quer fazer isso rápido porque você está atrasada e é isso aí. E aí vai perder o gosto pelo processo, não vai conseguir colocar a sua cabeça em ordem porque exige muita organização fazer isso dentro da internet. Sim, não sei se você vai ter você como especialista e alguém te ajudando em estratégia, ou muitas vezes, no começo, é você sozinha. Então, você como especialista precisa adquirir algumas habilidades e entender a cabecinha de quem é o estrategista por trás das coisas. Não é só você falar, beleza, sou boa, é isso aí, tenho o meu curso, tenho o meu conhecimento e achar que isso vai vender a rodo. Não, você precisa dominar as habilidades que envolvem as estratégias dentro do digital. Mesmo que você vá fazer uma parceria com alguém, encontrar um lançador, como eu fui lá no começo, eu recomendo que você pode sair muito mais à frente se você for uma especialista que entende os pilares, né? Copy, estratégias e tudo mais, para você não ficar, sabe, destoando, achando que a pessoa tem... que o seu lançador ali tem obrigação de fazer alguma coisa por você. Então, quanto mais você entender e dominar, mais você vai ser uma especialista que vai conseguir se destacar. Então, a gente começou exatamente do ponto zero. Pô, quanto que eu tinha para investir no começo para criar uma base de audiência? Porque tudo que a gente vai fazer na internet, ela é pautada na nossa audiência. Qual o volume de pessoas que me conhece? Qual o volume de pessoas que me segue, que acompanha o meu conteúdo? A minha construção de audiência, de ganho de seguidores, em qualquer rede social que for, ela sempre vai ser constante. Sempre, sempre, sempre. Eu preciso trabalhar isso através da minha produção de conteúdo, através do meu investimento em tráfego. Se eu não vou investir em tráfego, eu vou ter que torar de produção orgânica ali, certo? E quando que você consegue equilibrar isso? Então, eu preciso sempre subir a minha audiência, entregar o meu conteúdo e ter uma solução muito específica para um determinado público. E essa solução vai ser em formato de curso, em formato de mentoria, em formato de produtos menores. E na época, a gente desenhou vários tipos de infoprodutos, desde cursos, que eram cursos profissionalizantes da área da beleza, que eram, digamos, o nosso carro-chefe ali, que a gente divulgava, até cursos menores, que eu digo mais baratos, de R$40 e poucos, R$90 e poucos. Então, a gente começou a criar o que eu chamo de uma prateleira de produtos e não uma esteira de produtos em si. Quando a gente fala de esteira de produtos, eu tenho uma pequenininha aqui embaixo e eu vou subindo uma escadinha de valor, né? Então, eu tenho produtos em que meu cliente compra e ele vai subindo e passa por outras fases da minha formação, digamos. Ou eu posso ter uma prateleira de produtos onde eu tenho várias opções ali de tipos de produtos, de formatos, de preços e meu cliente pode, digamos, pegar ali o que ele precisa naquela fase.
E a gente se aventurou em criar inúmeras coisas. Então a gente já teve mini treinamentos baratinhos, a gente já teve cursos mais caros, ali na faixa de R$800.000. A gente desenhou mentorias, que eram mentorias em grupo, que já vai para R$3.000. Poderia ter desenhado produtos mais caros ainda? Poderia, porque o universo digital permite isso. E a sua entrega é o que vai editar o formato que você se sente confiante em entregar. E não necessariamente você tem que entrar no mercado com tudo já desenhado. Isso não existe. Quando eu comecei, a gente, se eu não me engano, eu acho que a gente na época até vendia uma palestra gravada por tipo R$27. Porque era o material que a gente tinha até abrir a cabeça para pensar em novas soluções. E dentro do mercado digital, tudo vai ser teste. Você acha que tudo deu sempre muito certo. Você acha que todos os produtos que a gente criou foram um sucesso? Não. Você acha que todos os lançamentos que a gente fez foram um sucesso? Também não. Então, hoje a gente enxerga muitas vezes de fora números e muita facilidade, que no campo de batalha o jogo é outro. Existe uma possibilidade muito grande disso. A gente atingiu isso e eu não consigo me lembrar em quanto tempo de projeto, mas quando, dependendo da plataforma que você está, você atinge por exemplo, 1 milhão de faturamento naquela plataforma, aquele negócio de você ganhar plaquinha e tudo mais. Então, eu nem sei mensurar como, porque as nossas contas eram divididas, né? Conforme vendia, já caía separado para cada uma e acaba sendo premiado uma das contas, enfim. Então, eu não sei necessariamente o prazo que foi, mas a construção foi exatamente essa, do pouquinho até alcançar tudo isso, investindo nada para testar, vender um produto, ou investindo R$2.000, R$5.000 e fazendo um teste, de repente, para vender um determinado volume que retornou R$8.000. E aí, do próximo teste que eu for fazer, do próximo lançamento que eu for fazer, eu ponho um pouquinho mais. Mas sempre, independente da estratégia que for usar, seja de venda direta de um produto, quando a gente roda o tráfego e eu vendo direto para uma página de vendas, ou de um lançamento, né? Todo aquele AUE, né? Para fazer uma aula e lançar um produto. Independente disso, tenha na sua cabeça que a construção sempre vai ser em cima de audiência. Sempre. Então, quanto mais eu crescer as minhas redes sociais, com a minha distribuição de conteúdo, com o meu tráfego ali, mais pessoas vão enxergar e cada vez mais possibilidade de venda eu tenho. Você acha que a gente conseguiu fazer, por exemplo, um lançamento de faturar R$100.000 logo de cara? Quando o especialista não tinha quase nada de audiência e não trabalhava as redes sociais? Não foi dessa maneira. Foi volume sobre volume, sobre volume, sobre volume, para conseguir um dia fazer um lançamento que faturou R$100.000. Então, antes de tudo, colocar o seu pé dentro do mercado é ter muita paciência para conseguir testar, ter muita responsabilidade e maturidade de saber que não é fazer qualquer videozinho achando que o negócio vai bombar, não é. Exige estrutura, organização, ordem naquilo que eu estou fazendo e, principalmente, uma combinação de boas estratégias e ideias com um bom especialista. Hoje, eu vim para as redes sociais para realmente inspirar, ensinar e mentorar outras profissionais que são especialistas e que estão nessa fase, nessa jornada. Porque já passei pelos bastidores, hoje estou na posição de especialista e eu sei o quanto isso consegue abrir portas para essas profissionais, seja de parcerias, seja de convites de palestras, ou até mesmo se quiser viver de infoproduto, de curso, de mentoria, depende do seu objetivo, mas abre portas realmente. Só que isso não é da noite para o dia, né? Na época eu fiquei nesse projeto durante uns 3 anos até tomar a decisão de, eu quero seguir outros caminhos, quero começar a colocar a minha voz no mundo e pensar como que eu posso contribuir com outras profissionais dentro do mercado. E já entrei em diversos outros projetos, que eu já até comentei provavelmente em algum vídeo aqui, que não deram certo.
Porque nem todo profissional vai dar certo rápido. Nem todo profissional vai dar certo. E ponto. Porque depende demais da mentalidade que você tem, do quanto você está disposta, do quanto você está engajada com aquilo que você ensina, com a transformação e a mudança que você está propondo a fazer na vida das pessoas. Como eu falei, não acha que você vai encontrar aí no meio do seu caminho, tá, minha expert? Alguém que vai acreditar no seu projeto e tudo mais, e que é só você cruzar os seus braços. Porque o coração do negócio é você. A sua imagem, a sua comunicação, o quanto você consegue engajar essas pessoas, o quanto você consegue ser atraente, digamos, para esse tipo de público e principalmente o quanto você acredita naquilo que você faz. Porque é muito mais fácil você ter resiliência, permanecer, estudar, quando você sabe que, existe um objetivo e eu sei muito bem aquilo que eu estou fazendo e principalmente o porquê eu estou fazendo. Então, é muito possível isso de diversas maneiras. Então, assim, você pode focar nessa gama de produtos que no montante, um dia lá na frente, vai fazer sentido, esse número de faturamento. Ou você pode até ser mais estratégica e já entrar com produtos mais caros. Tem muitos profissionais que fazem isso. Que na ponta do lápis, quando você vai desenhar uma meta, por exemplo, do quanto que você teria que vender para faturar determinado número, fica mais fácil, né? Porque aí a gente vende menos e fatura mais. Que foi a época que a gente começou a vender as mentorias em grupo. Obviamente, se eu vendia 10, eu faturava 30 mil reais. Muito mais desafiador conseguir fazer isso com um produtinho de 100 reais, né? Então, assim, tudo são objetivos, clareza sobre aquilo que eu estou vendendo e o mercado que eu vou pisar e principalmente aquilo que eu tenho segurança para entregar também. Então, assim, não tem certo, não tem errado, não existe a melhor forma. Eu não sou a profissional que vai editar isso. Existe a forma que se encaixa para você e que vai te dar mais tranquilidade para começar a testar e colocar o seu pezinho dentro do mundo dos infoprodutos. Esse aqui é o nosso programa Abre a Boca e Lucra Mulher. Quando eu criei esse programa, eu realmente falei, eu preciso encontrar uma maneira de formar cada vez mais especialistas mulheres no mercado, porque as pessoas precisam daquilo que você sabe, você tem muito potencial e muitas vezes não sabe como externalizar isso. Você já tem, de repente, consciência de que estar na internet é o melhor meio de você enaltecer seu nome, alcançar mais pessoas e conquistar aquilo que você tem na sua cabeça para o seu negócio. Então, a internet sempre vai ser o melhor lugar para isso. Seja pelo YouTube, seja pelo TikTok, por onde for. Inclusive, colocar na nossa cabeça que existe vida em outras redes sociais também. Na época, a gente trabalhava o YouTube também. O TikTok eu nem lembro se era tanto, mas a gente trabalhava muito o YouTube. Então, o YouTube é um meio muito bacana de você começar a construir sua autoridade, obviamente a médio e longo prazo, mas sempre vai ser uma possibilidade. Sabe quando nunca vai ser um excesso? Nunca vai ser um excesso você nas redes que você conseguir estar, porque você vai atingir públicos totalmente diferentes. E a gente não tem nada a perder com isso. Então, se você chegou nesse canal agora, não esquece de se inscrever, porque a gente tem vídeos sobre marketing, posicionamento, vendas toda semana. Então, esse universo do mercado digital, estratégias, tudo você encontra aqui. Já aproveita e encaminha para alguma amiga empreendedora que está nesse jogo do digital e quer aprender muito mais. Se você está me ouvindo do Spotify, a mesma coisa. Em troca do meu tempo, do meu conhecimento, você me entrega o seu engajamento. Isso você já sabe se você já está aqui. Não esquece de dar o seu like e, lógico, deixe o seu comentário, me conta qual é a sua área. O que você está fazendo na internet? Você está ensinando o quê? Está pensando em ensinar o quê? Me deixa saber aqui que com certeza contribui muito para a gente trazer todo tipo de assunto necessário aqui para dentro do nosso programa. E é isso, a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!